Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E nós queremos agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um dia de vida. E hoje nós temos aqui como nosso convidado um grande amigo, Johnny Rodrigo Dias. Boa noite, Johnny, seja muito bem-vindo à cozinha da minha casa. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Cristina. Boa noite, Carlinho. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Nós que agradecemos, Johnny. Gente, o Johnny, para quem não o conhece, ele é psicólogo, formado na Unipac e é pós-graduado em Teologia e em Recursos Humanos. O Johnny é filho do Walter e da Jane e ele é da localidade rural Fagundes, né, Johnny? Isso mesmo. Nasceu e se criou na localidade do Fagundes. E não era para eu falar não, mas eu já vou adiantar, Carlinhos. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos ter uma surpresa, que no finalzinho o Johnny vai falar sobre isso, que o Johnny, além de psicólogo, ele vai se tornar escritor. No finalzinho hoje da live, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Johnny, é um grande prazer realmente recebê-lo na minha casa, né? Já há vários dias, há várias semanas, né, que eu estou atrás de você, mas eu sei que você trabalha muito e por falta de tempo não pôde vir e agora chegou a sua vez, né? A gente fica muito feliz, eu sei do seu trabalho, Johnny, com as pessoas, eu sei do grande profissional que você se tornou e por essa razão, o convite de você participar conosco da Hora da Prosa. Johnny, todos nós temos a mesma curiosidade com cada profissional que vem participar da Hora da Prosa. E essa curiosidade é o porquê que você escolheu psicologia. Tem um motivo. Eu costumo falar que às vezes você escolhe a profissão te escolhe. Não é assim? Sim. Então eu queria que você começasse a falar um pouquinho como que isso surgiu, o porquê que você escolheu, né? Como que começou tudo isso na sua vida. Fique à vontade e os nossos ouvintes, né? As pessoas que assistem a prosa com certeza estão curiosos como eu. Cristina, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? O convite já tinha surgido, né, em outras oportunidades. E hoje chegou o dia. Graças a Deus. É muito bacana esse projeto, né, que vocês hoje têm, que é de valorizar um pouco as pessoas da nossa casa, né, as pessoas da nossa cidade. Eu acho que isso é muito bacana. Então, parabéns pelo Muito projeto obrigado. de vocês. Obrigado. Quando que surge a psicologia na minha vida? Quando eu tinha 14 anos, eu resolvi ir ao psicólogo. Eu não estava muito legal, não estava muito bem, então resolvi procurar um profissional. Em época, eu procurei aqui o Hospital Santa Maria, o hospital tinha um psicólogo, e aí eu achava muito interessante eu ir lá uma vez por semana, conversar com aquele profissional e ele conseguir me ajudar, ele conseguir com que eu fosse para casa e fosse mais feliz. Isso era muito encantador para mim. E na época eu não tinha muito, né, a noção que eu tenho hoje da psicologia, mas eu achava aquilo muito sensacional. E é sensacional, né? É um trabalho bacana. Eu não sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito de psicologia. Mas então, assim, foi muito interessante. E a partir daí, surgiu aquela coisa assim, né? Quem sabe um dia eu não vá fazer psicologia. E eu falo que a minha história com a psicologia é uma história muito bonita. E é uma história de fé, é uma história da gente acreditar, é uma história da gente de superação. E eu, com aquela vontade da psicologia e tudo mais, né? Era morador lá da localidade do Fagundes. E eu percebia que eu não tinha nenhum tipo de condição financeira de fazer uma faculdade. E aí, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a paróquia aqui, ela promoveu as missões populares, onde, né, várias pessoas
cada final de semana ia para uma comunidade para fazer esse trabalho missionário, de visitar as casas, de visitar as famílias. E eu, morando lá no Fagundes, nós recebemos a visita de alguns missionários. E dentre essas pessoas estava a irmã Fátima. A irmã Fátima era irmã aqui na Borda. Eu me lembro muito da irmã Fátima. Muito, eu né? participei dessas missões. Sim, sim. E aí, a irmã Fátima perguntou para mim assim: ô Johnny, você tem vontade de fazer uma faculdade? O que você vai fazer quando você formar o ensino médio? Eu estava no segundo ano, né? Então no próximo ano eu concluiria o ensino médio. E eu falei para ela assim: ô irmã, vou plantar feijão. E ela falou assim: mas você tem que estudar. Eu falei: irmã, a gente não tem condição nenhuma de estudar. E aí ela pegou e falou para mim assim: olha Johnny, quando você estiver formando o terceiro ano, você me procura. Porque nós vamos correr atrás de uma bolsa de estudo para você estudar. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu procurei a irmã? Não. Eu procurei a irmã? Não procurei a irmã. Pensei assim, olha, aquela história ficou lá nas missões. E num belo dia, já lá para março do outro ano, que eu já tinha concluído o ensino médio, eu me encontro com a irmã Fátima, bem aqui no centro de Antônio Carlos. E aí a irmã fala assim: você não me procurou? E aí eu não tinha nem resposta para dar para ela. Ela falou assim: não, mas ó, esse ano você faz o vestibular que nós vamos conseguir uma bolsa para você. E aí foi aí que eu fiz o vestibular, que a gente conseguiu a bolsa e com a ajuda de muitas pessoas eu consegui estudar. Então assim, eu não é um mérito só meu. O meu diploma tem muita gente com ele, muita gente que me ajudou para que eu conseguisse me tornar psicólogo. E correu da irmã Fátima e acabou encontrando com ela. Acabei encontrando com a irmã Eu Fátima. me lembro muito da irmã Fátima. Irmã Fátima tinha um trabalho assim, belíssimo, assim, né? Irmã Fátima fazia ceasa, mexia na horta, né? Até hoje eu tenho um contato muito bom com ela, né? E assim, eu devo muito a ela por ter me olhado e ter acreditado em mim, ter acreditado que eu tinha um potencial. E há tantas outras pessoas que ao decorrer da faculdade me ajudava com xerox, me ajudava com passagem, me ajudava a fazer estágio, e foi assim que eu consegui me formar formar a faculdade. Então assim, olha, o meu diploma tem muita gente. Mas eu penso, Johnny, que quando se consegue, né? Eu estou vendo você falar, os seus olhos brilham. Eu penso que o valor que você dá ao estudo, ao seu diploma, à sua profissão hoje é muito maior do que aquele, né, Carlinhos, que às vezes consegue do nada, né? De forma talvez mais fácil, né? Tem muita gente que às vezes estuda só por estudar, não segue carreira. Sim. Né? Agora, quando a pessoa realmente nasceu para aquilo, se esforça para ser, existe uma diferença mesmo profissional. Eu gosto muito dos ditados populares, que eu acho que de fato eles têm uma sabedoria muito grande, né? E tem um ditado que diz assim, né? Que coração dos outros é terra que ninguém pisa. Mas eu falo que eu, enquanto psicólogo, eu caminho por lá. Porque eu tenho esse acesso, né? Às vezes as pessoas, nos atendimentos, quando elas, né, me procuram, elas vão falar das coisas mais íntimas delas. Daquilo que elas, às vezes, nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Então eu tenho esse acesso. Uma vez me perguntaram assim, né? Ô Johnny, o que mais já te feriu, ou o que mais te fere quando você faz um atendimento? O que você já ouviu que mais te feriu? E aí eu falei para a pessoa assim, olha, o que mais me fere, até hoje nos atendimentos, é às vezes quando eu encontro alguém e a pessoa está guardando alguma coisa, às vezes há 3 dias, às vezes há 3 meses. Mas tem gente que guarda certas coisas há 30 anos só para elas. E às vezes elas não têm coragem de dizer para ninguém. E às vezes elas procuram um psicólogo para dizer. Então acho que isso é muito bonito, né? Essa confiança e esse respeito que a gente precisa, né, de ter com a vida das pessoas, com os sentimentos das pessoas. E eu imagino, Johnny, que, por exemplo, uma pessoa que guarda 30 anos, né, Carlinhos, alguma coisa, o dia que essa pessoa passa a confiar no profissional e
e chega a falar, colocar isso para fora, é uma libertação, né? Sim. Eu penso que dali para frente a vida da pessoa se torna outra. É uma borboleta que sai do casulo, né? É isso, é E isso. consegue voar. É muito bacana. É muito bacana, é uma profissão muito bonita a gente ter acesso, né, aos sentimentos, às emoções que as pessoas partilham com a gente, né? E uma dúvida, antes da gente entrar na prosa de hoje, uma dúvida. Eu conheço várias pessoas que são psicólogos e às vezes eu ouço psicólogos falarem que eles também procuram um psicólogo. Claro. É dessa forma que funciona? É dessa forma. Como eu iniciei falando para vocês, né, a minha profissão começa com isso. Começa com eu procurando um profissional. Cristina, como que eu vou te ajudar a resolver um conflito que você tem com sua mãe, por exemplo, né? Se eu tenho um conflito com a minha e ele não é bem resolvido. Então a gente precisa estar bem para a gente conseguir ajudar outras pessoas. Senão a nossa opinião, né, ela acaba interferindo na vida do outro. E o outro não está lá para eu interferir com as minhas opiniões na vida dele. Eu preciso ajudar ele, eu preciso só conduzir ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um psicólogo ele precisa passar por um processo de terapia. Eu já passei por alguns processos de terapia. Né? Quando eu era adolescente eu tive um processo de terapia. Depois, quando eu estava na faculdade, eu procurei novamente outro psicólogo. Na faculdade você aprende muita coisa, mas muita coisa vai mexendo com você. Então você precisa estar bem para que você ajude outras pessoas. É igual eu falei, é muito complicado. Como que você vai ajudar alguém que está com conflito se o seu conflito é igual àquela pessoa? Se você ainda não conseguiu resolver o seu. Eu sempre dou exemplo às pessoas assim, né? Como é que eu vou levar alguém em São Paulo se eu nunca fui lá? É óbvio, né, que eu estou dando um exemplo assim, para ir para São Paulo tem as placas, Sim. Mas na emoção não tem placa. Né? Cada ser é único, cada caminho é único. Eu não tenho uma plaquinha que eu vou seguir e falar, é isso. Não, cada pessoa é única. Eu gostei da sua fala quando você fala que o psicólogo ele apenas conduz a pessoa. Porque tem muita gente também que eu conheço algumas pessoas que já procuraram psicólogos e saem de lá nervosos, né? Sim. O cara não resolveu o meu problema. Quer dizer, você não vai resolver o problema de ninguém. Não. Quem resolve o problema é a própria pessoa. Né? Isso. A gente vai só ajudar, a gente vai direcionar, a gente vai questionar, a gente vai mostrar pontos para a pessoa onde ela possa enxergar, onde ela possa jogar luz naquilo que ainda é escuro, né? Mas de fato a gente não vai resolver. Seria muita prepotência nossa, né? Dizer assim, ó, faça isso, né? Aí eu tô colocando você numa forma. E você não é, você é única. Não tem ninguém que cabe na sua forma. Você não cabe na forma de ninguém. É verdade, né? É verdade. O Johnny, quando nós te convidamos, né? Nós chegamos a conversar um pouquinho e nós achamos interessante falar um pouquinho sobre a questão da pandemia. Sim. Né? Porque nós, eu, Carlinhos, às vezes conversando, né, Carlinhos, a gente percebe que aumentou muito, com a questão da pandemia, aumentou muito usuários de remédios. Sim. E a gente queria saber, na questão da psicologia, se houve um aumento de clientes, né, de pacientes, uns chamam de clientes, outros pacientes. Sim. Se houve esse aumento mesmo, ou se isso a gente está percebendo isso errado ou não? Realmente aumentou? O que a Cristina falou, eu queria até aproveitar e emendar, se aumentou o nível de sofrimento psicológico. Isso aí.